Gente mais linda do meu coração, gente mais linda desse Brasilzão. Gratidão desde já pela sua companhia, por curtir este vídeo que eu sei que você vai curtir, por se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nas redes sociais. Nós passamos tantas coisas juntas esse ano, vamos falar a verdade, né? Tantas lives, tantos vídeos. Então a sua companhia é sempre muito, muito bem-vinda. Gente, tá fazendo um calor enorme aqui em Santa Catarina. 30 graus. Acredite. Sensação térmica é 35, eu acho. Continuando as minhas histórias que eu escrevi nos livros. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu te dou a dica de você ver os vídeos anteriores e acompanhar um pouco mais das minhas aventuras literárias e artísticas, que algumas eu narrei nos livretos, que eu já mostrei aqui, né? Esse daqui é o livro Despertar, de julho de 2004, tá? E olha só, a história que eu vou trazer pra vocês se chama Sonhos, e eu conto nela como eu comecei a escrever. Lembra que eu falei pra vocês assim, nossa, eu queria ser artista, eu queria ser cantora quando eu era criança, eu queria ser escritora. Queria no sentido que eu tô me remetendo ao passado, porque isso ainda é um querer, eu sou isso, né? Eu me transformei em artista, eu fui atrás, apesar de todos os perrengues, a gente não desiste porque a gente é filho de Deus, então a gente é forte. E eu pensava assim, que eu ia escrever um livro, mas quando eu era criança, e houve um tempo ali já na pré-adolescência que eu comecei a amadurecer um pouco mais a ideia de escrever. E foi quando eu tive a ideia de escrever o primeiro livro. Eu lembro bem, assim, mas eu lembro muito bem dessa cena que eu tava assistindo televisão, já tava assim, entrando no fim do ano, e aconteceu alguma coisa que eu pensei, nossa, isso tá acontecendo esse ano? Porque tanta coisa aconteceu já nesse ano, que era o ano de 1994, e eu tava de cara de tanto acontecimento importante naquele ano, em 94. Então eu achava que aquilo tinha que ser um livro. E aí eu conto essa história de como surgiu a ideia. Gatinho miando é o tigrinho, tá? É o desesperado. O Joey fica nervoso. O Joey fica muito nervoso com os miados do tigrinho. Vamos lá. A vida dos brasileiros em 1994. O meu tom, como é que é a minha visão já meio jornalística da coisa. Esse foi o título do meu primeiro livro, do primeiro livro que escrevi quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Lembro-me de como aquele ano foi tumultuado. Eu era uma criança crescendo e, apesar disso, prestava atenção na movimentação dos fatos. Na movimentação dos fatos. Eu não sei se essa frase ficou bem feita, se essa colocação, acho que não estava legal. Quando eu digo que eu leio as coisas que eu escrevi, às vezes não gosto, dá nisso, ó. No andamento das coisas todas, que eu gostei mais. Quando o ano se estendeu pelo mês de novembro, passei a registrar todos os acontecimentos importantes de que eu tinha conhecimento até então num dos meus cadernos. A mudança da moeda, que foi aí que virou real, se eu não estou enganada. A dolorosa partida de Ayrton Senna. O tetracampeonato. Na época que eu assistia futebol, porque hoje eu, sei lá, já tenho uma visão diferente. Acho que o futebol é importante, todo o esporte é importante, mas é cultuado, é culto, ó a palavra que eu estou usando, cultuado demais no Brasil. Mas tudo bem, só minha opinião também. A corrida de São Silvestre, entre outras coisas que mexeram com todos. Muito empolgada com a ideia, comentei com alguns colegas da escola sobre o que eu estava fazendo. Uns disseram, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Que otimista, né? Tô esperando. Mas confesso que tive medo de que alguém com más intenções roubasse aquela ideia excelente e, quem sabe, milionária e de sucesso de mim. O que então eu faria? Mas continuei escrevendo com muita vontade, por, de repente, ali estar nascendo uma obra-prima na minha cabeça. Na minha imaginação, bastava simplesmente escrevê-lo no computador, imprimi-lo e enviá-lo para uma editora e tudo estaria pronto, como se fosse fácil assim achar uma editora, né, que contratasse livros, assim, escritores. Não imaginava as dificuldades que fazem parte deste mundo e mesmo se soubesse, tenho certeza que eu não desistiria. É claro que o livro não foi publicado. Aliás, ainda está na minha gaveta, como uma recordação gostosa de um sonho despertando em mim. Depois dele, comecei a escrever um suspense que iniciava em Itajaí e terminava em Ponte Serrada, onde eu vivia até então.
Não sei como, mas acabei por perdê-lo naquela desorganização doce e infantil do meu quarto, das minhas gavetas. Eu confesso que eu não sou uma pessoa ainda muito organizada assim, sabe? Eu gostaria de ser. Aliás, eu sou organizada no meu computador. O meu computador deve ter 1000 pastas para cada coisinha. A minha cabeça ela é assim. Se eu penso em arte em cena, aí a arte em cena tem as suas subpastas. Se eu penso no canal é outra pasta, suas subpastas. Se eu penso em espiritismo, tem suas subpastas. Se eu penso em música, subpastas. E aí por diante, né? Decidi recomeçá-lo, mas a história de suspense, né? Decidi recomeçá-lo, mas me faltou inspiração. E mesmo assim eu tinha a preocupação de treinar a escrita como se fosse minha responsabilidade deixar de lado a sessão da tarde e começar a escrever de verdade. Até porque eu fui uma criança que não cresci assistindo desenho animado. Eu assisti sessão da tarde, porque não tinha, né, desenho animado. Acabei não fazendo. Disse a mim mesma que a vida me daria o tempo de escrever quando chegasse a hora certa. Eu confesso que quando eu li esse texto para selecionar, para trazer aqui para vocês, me deu uma dorzinha no peito porque eu ainda estou esperando essa hora certa de escrever. Às vezes eu encontro, mas a minha rotina, o meu cotidiano, ele é bem tumultuado. E para escrever você tem que ter assim um desligamento da coisa toda. Você tem que estar meio que de tipo, sabe? Só para aquilo. E às vezes é difícil você parar para algo que você também não tem remuneração quando você ainda está na luta da sobrevivência. Seguindo. E que naquele momento era para eu aproveitar a infância enquanto eu podia nela estar sem a preocupação de adulto, porque ela seria única e não teria volta, porque ali eu tinha certeza da felicidade, mas não podia dizer o mesmo do amanhã. Também uma crônica e nessa reflexão sobre escrever, eu trouxe aqui para vocês. A cabeça da pessoa, né, com 11 anos de idade, não, olha só, isso aqui vai dar um livro. Tipo, minha cabeça é assim, ela olha as coisas e pensa, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Isso aqui a gente tira uma história, isso aqui é legal. Ela é muito, muito, muito ativa. Eu me recordo também de quando eu era criança, eu escrevia textos, geralmente ligados ao meio ambiente, a salvar o mundo e coisas do tipo, se comportar bem. Nossa, isso já era em mim. E aí eu chegava cedo na escola e eu pedia para a professora para escrever o meu texto no quadro. Então eu pegava o giz com ela e começava a escrever. E quando os colegas chegassem, então no horário da aula, que era para todo mundo ler a minha história, eu fazia isso. Aí chegava um outro dia, eu fazia assim: professora, hoje eu posso cantar para eles? E eu pedia para cantar sempre era MPB, que eram as músicas que eu tinha assim conhecimento e acesso naquele tempo. E dirigia peças. Isso eu me recordo bem. Assim, acho que o nascimento da artista já estava não era uma fase, não era uma brincadeira. Aquilo era muito forte em mim. Porque eu fazia... eu criava peças, me baseava às vezes de alguma coisa que eu via na televisão, outras eu criava por conta. E quando tinha aqueles eventos na escola, tinha festa junina, tinha algum evento assim artístico, então eu ia, eu selecionava os alunos, eu fazia eles decorar os textos, eu decorava muito rápido, mas eles tinham... Ô, Tigrinho, para! Psh, viu que desespero? Eu selecionava os alunos, assim, meus colegas da sala, e eu dirigia, não entendia que o que eu tava fazendo era direção, mas eu mandava em todo mundo, eles tinham que fazer do jeito que eu queria. Então, tipo, isso começou na minha infância. Então, isso já era eu. Às vezes eu organizava também desfile de moda. Isso já era eu, isso já era uma coisa muito forte, muito minha, muito Fernanda de verdade. Muito importante pra mim, até hoje, claro, né, de uma maneira profissional. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa historinha que eu trouxe aqui pra vocês. Mostrando mais de mim, me revelando um pouco mais do que... E às vezes ajuda, porque assim, eram insights, eram inspirações, eram vontades, elas eram fortes demais para que eu deixasse de lado. Foi muito errado quererem tirar isso de mim, né? As pessoas não enxergaram, não tiveram a sensibilidade, o tato de lidar com uma coisa que era verdadeira. Tanto é que é a carreira que eu segui depois. Mas às vezes você tem isso, ou você tem filhos que tenham isso, e vale você prestar atenção e perceber, pode ser fase às vezes, ou pode ser algo dele.
com o tempo, né? Porque se é fase, ela vai durar a fase, é fase. Mas se não é, ela vai perdurar. Ela vai ficar, ela vai internalizar e vai ser muito dolorido tirar isso de alguém. Não se deve, na verdade, tá? Porque tem pessoas que nascem para a linha da arte, tem outras que nascem para todas as outras coisas que existem na nossa sociedade. O que vale mesmo é a gente se descobrir. Bom, é isso. Deixa sua curtidinha, deixa seu comentário. Gratidão aqui por estar comigo. Um beijo enorme na sua alma. Que Deus te abençoe infinitamente. Fique com Ele e até o próximo vídeo.